Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome de Sua Excelência, a senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e de Sua Excelência o senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, damos as boas-vindas a todas e a todos no webinário Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Usará da palavra a juíza de direito, doutora Andréa Ferreira Bispo, juíza de direito da terceira instância do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. Com vocês, doutora Andréa Bispo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de explicar o objetivo deste webinário, mas antes disso, pedir desculpas pelo nosso atraso. Nós estamos tendo problema com a internet, né? E também justificar a ausência da professora Jane Felipe Beltrão, que não pôde estar presente em razão de problemas de saúde na família. E o doutor Almires, caso ele consiga entrar aqui no nosso webinar, ele entrará em seguida, que nós estamos enfrentando um problema com a internet. Bom, este ano, o nosso Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 440, no dia 7 de janeiro de 2022, e essa resolução, ela instituiu a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Essa resolução, ela leva em conta os objetivos traçados na nossa Constituição, de modo especial, eu vou citar aqui 3, embora não sejam os únicos 3, que é de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Leva em conta que o Estado brasileiro é laico e que a laicidade é uma das linhas de força da nossa democracia. E então, o Estado tem esse papel de garantidor da liberdade de crença e religiosa, tanto a liberdade ativa como passiva, e leva em conta também o pluralismo cultural que a nossa Constituição consagra no seu artigo 215, e ao compreender as religiões como manifestações culturais, que elas devem ser especialmente protegidas. A Resolução 440 de 2022 também refere à legislação no nível infraconstitucional, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que também prevê formas de combate à discriminação, à intolerância étnica, de crença e religiosa. Não está na resolução, mas nós também podemos citar que há um cuidado, ao menos na legislação, né, e uma preocupação com a intolerância religiosa. No caso, tem uma lei, a Lei 11.635, de 2007, ela instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Antes disso, nós temos o artigo 208 do Código Penal, que criminaliza o traje ao culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. E, por fim, nós temos a Lei 7.716, de 1989, mas que foi alterada pela Lei 12.288, de 2010, que considera crime a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou a xenofobia, que é o preconceito em razão da procedência nacional. Por fim, também, a tolerância religiosa, a intolerância religiosa, ela tem um repúdio internacional, e a resolução do CNJ, ela faz menção expressa às cláusulas de liberdade religiosa previstas em instrumentos internacionais que o Brasil é signatário. No caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, no seu artigo 18,
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12, a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, e, por fim, a Declaração Interamericana contra Racismo, Discriminação e Formas Correlatas de Preconceito. Para terminar, que já sei que está ficando longo, estou citando aqui um monte de legislação, mas o combate à intolerância religiosa também está previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E ela diz o seguinte: no centro de todos os sistemas de fé e tradições está o reconhecimento de que estamos todos juntos e que é preciso amar e apoiar uns aos outros para viver em harmonia e paz em um mundo ambientalmente sustentável. E diz ainda que a compreensão mútua e o diálogo interreligioso constituem dimensões importantes de uma cultura de paz. Então, todos devem saber que o Poder Judiciário, no seu dever de constante aperfeiçoamento de seu quadro, incumbe, por meio de suas escolas, fornecer cursos e webinários onde essas discussões não só das disciplinas de legislações dogmáticas, né, tenham cursos, discussões, mas onde nós também possamos ter uma série de discussões que nos levem a juntar esforços com o Estado brasileiro para a eliminação de todas as formas de discriminação. Então, esse webinar ele tem esse objetivo, e para concretizá-lo, nada melhor do que nós ouvirmos pessoas que integram grupos que professam fés religiosas que são historicamente são objeto de discriminação. Eu creio que nem precisa mencionar muitos casos, eu acho que todo mundo deve ter na memória algum ataque a terreiro, a casas de reza dos povos indígenas, né? Tem um caso que ficou muito famoso no Brasil, que é o caso do terreiro de Conceição do Içá, que é na Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que foi atacado mais de 10 vezes. E ouvindo as pessoas que professam essa fé, eu creio que nós cumprimos esse objetivo da nossa resolução 440 do CNJ, de nos aparatarmos para a gente exercer esse papel de garantidor das liberdades individuais e coletivas, inclusive da liberdade religiosa. A gente tem aqui hoje para falar conosco a Jusilene de Souza Carvalho, que na verdade é a nossa mãe Jússi de Odoiá. Eu vou falar um pouco dela e em seguida eu vou passar a palavra para a mãe Jússi, é assim que a mãe, ela gosta de ser chamada, né? E ela vai falar para a gente um pouco sobre a religião dela. Como eu disse, a outra pessoa que iria estar aqui hoje conosco é o Dr. Almires Martins Machado. Ele é indígena Guarani Terena e caso ele consiga retornar, estava com problema com a internet, então aí ele fará uma fala também. Bom, a mãe Jússi de Odoiá é sacerdotisa de Umbanda, do terreiro de Umbanda Casa de Mãe Erundina. Ela é Iaô do Candomblé do Ilê, Iaomi, Axé, Ofá, Carê. Baiana de Acarajé, reconhecida pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, a ABAN. Ela coordena o Comitê Permanente de Povos Tradicionais de Matrizes Africanas no Conselho da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará e o Fórum Permanente de Afro-Religiosos do Pará. Ela também integra a Rede de Mulheres Negras e é colaboradora do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, o CEDEMPA. É coordenadora de cultura da AFAIA e produtora cultural do Grupo Teatral Bambarê Arte e Cultura Negra.
Ela também é militante de movimentos sociais pelo reconhecimento e valorização da cultura ancestral dos povos de matrizes africanas e de comunidades tradicionais da Amazônia, propagando os conhecimentos adquiridos por ela na vivência política, social, na Umbanda e Candomblé Queto, entre outras. Bom, então eu passo a palavra para a mãe Jússi, para ela falar, contar para a gente um pouco sobre a religião dela. A senhora tem a palavra. Está sem som. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Tá. Opa, tinha desligado o alto-falante, o microfone, por conta de barulhos aqui. Boa noite a todas, todos e todes. Já fui apresentada, sou a mãe Jússi Doiá. Primeiro, eu quero saudar pelo momento, quero saudar a energia de Exu, Saravá Exu, Exu que é o Senhor da comunicação e da linguagem, e na nossa religião, na minha religiosidade, tudo que nós vamos fazer, nós primeiramente saudamos Exu, que é Exu que faz a ligação entre os seres humanos e os seres divinos, que são as energias, as quais nós louvamos dentro do Candomblé e da Umbanda. Então eu saúdo Exu, quero saudar Exu cantando uma música que muita gente conhece, talvez os alunos aí devam já ter ouvido, alguns de vocês, que é assim, para trancar rua, sino da igrejinha faz Belém, blém, blom, sino da igrejinha faz Belém, blém, blom, deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-ruas que é o dono da gira, ô corre gira que Ogum mandou. Então, que tranca-rua possa abrir a nossa gira hoje, a nossa conversa, a nossa troca de experiências e de saberes. Quero saudar também o Senhor das Matas, eu estou dentro da mata, essa casa onde eu estou, esse chão pertence a Oxóssi, que é o dono desse dia de hoje. Na nossa tradição iorubá, dia de quinta-feira, nós cultuamos Oxóssi, que é o Senhor da caça, é o Senhor da destreza, é o Senhor da inteligência, é aquele que fica na espreita para, com uma flecha só, ele atirar na caça. E a caça de hoje para nós sejam aquelas pessoas... eu quero... o pássaro que eu falei ainda há pouco está cantando aqui. Então, que Oxóssi mesmo possa tomar conta das nossas vidas e, com a sua flecha, ele nos livre do mal. O mal que a humanidade carrega dentro do seu coração, o mal da má política, o mal da desinformação, o mal do não conhecimento. Porque quando a gente fala de preconceito, nós estamos falando porque a pessoa não conhece, ele preconceitua algo que ele não conhece. Então, que Oxóssi mesmo, com a sua flecha, possa atirar nas nossas mentes e trazer a sabedoria do entendimento ancestral. Saravá Oxóssi. Como a doutora falou, eu sou de religião de matriz africana. Nós falamos religião simplesmente pelo contexto legal da Constituição, porque no nosso entendimento nós somos uma cultura africana e também no nosso entendimento religião, que vem do latim religiare, significa que você foi desligado e depois você foi ligado, assim como os cristãos têm esse entendimento. E nós não nos desligamos dos nossos ancestrais. Então, por isso, nós não vivemos uma religião, porque nós não nos desligamos do nosso Criador, que é o Olodumare. Muito pelo contrário, cada vez que foi tentado tirar de nós essas energias, os nossos antepassados ficam mais vivos dentro de nós. Então, o Candomblé, qual eu vivo, eu pertenço, a Umbanda, que é uma religião também de matriz africana, mas que foi instituída no Brasil,
A Umbanda nasceu no Brasil, a Umbanda nasceu em um município no Rio de Janeiro, por uma pessoa que era de religião espírita, que é o Zélio de Moraes, e aí um dia um caboclo apanhou ele e veio instituir a Umbanda. Pois bem, a Umbanda, muitas pessoas fantasiam, acham que conhecem, que entendem, mas a Umbanda ela é uma religião praticamente brasileira, mesmo que ela cultue orixás que são africanos, mas ela nasceu no Brasil. A Umbanda busca, como diz na nossa doutrina, a paz, o amor, e cultua as energias dessa terra brasileira, em sua grande maioria, que são os indígenas, são os povos originários do Brasil, são aquelas energias, os espíritos das matas, da floresta, que já habitavam essas terras e que passaram por um momento de transição cristã. Então, hoje, elas incorporam no médium da Umbanda e vêm fazer ainda aqueles trabalhos de cura espiritual, de pagelança. Então, a Umbanda basicamente é isso, é essa energia essas energias que nós cultuamos. O Candomblé, em si, ele é uma religião que foi trazida pelos africanos de várias partes do continente africano, assim como foram trazidos os negros nos navios negreiros. Esses negros, essas pessoas que foram arrancadas da sua terra, arrancadas do seu país, sequestradas da sua cultura local, elas foram trazidas para esse país e aqui elas começaram a desenvolver esse método de comunicação com a sua ancestralidade. De que forma? Cultuando os seus ancestrais e, naqueles momentos de culto, eles estavam como se estivesse divinizando os deuses cristãos. Então, por isso que tem essa ligação muito forte entre a Umbanda, o Candomblé e o cristianismo católico, por conta da ligação das imagens que se tinha em cima do altar, porque era proibido cultuar, e ainda é no Brasil, proibido cultuar o invisível. Então, os africanos colocavam em seus congares as imagens dos santos católicos e embaixo os otás, que são o que é de mais sagrado dentro da nossa religião, que é a ligação com a ancestralidade, embaixo para ficar protegido. Então, o sincretismo que há no Brasil é muito forte por conta disso, que era proibido cultuar o desconhecido. Como eu falei, o desconhecido leva à ignorância, o não saber leva a discriminar. Se eu não conheço, se eu não sei, se eu não me aprofundo, eu vou ter medo. Então, nós crescemos, nós fazemos parte de uma sociedade medonha. A sociedade tem medo do desconhecido, porque foi dito a nós que essas energias ancestrais, elas fazem parte de um panteão demoníaco. Então, todos nós, inclusive eu, hoje sou sacerdotisa, estou me preparando para ser Yalorixá de Candomblé, mas eu também passei por esse período de escuridão do não saber, do não conhecimento e do medo, porque você cresce numa família onde você só conhece um Jesus Cristo. Você vai num órgão, a Constituição brasileira garante que nós vivemos num país laico, que nós temos o direito de ir e vir usando a laicidade. Mas quando você entra num órgão público, quando você entra num tribunal de justiça, vou dizer assim, falando de justiça, você vai ver imposta a Bíblia, você vai ver lá em cima um Jesus Cristo de braços abertos. Então, a sociedade, ela é assim. Como é um país laico, como pode ser um país laico que essa laicidade só direciona ao cristianismo? Porque nós do Candomblé, nós não temos uma Bíblia, nós não temos um livro escrito qual nos direciona. A nossa tradição, ela é oral. Tudo que nós aprendemos na vivência, na oralidade.
um mais velho passando para os mais novos. Então, a nossa tradição ela é oral por isso. Nós não temos uma Bíblia. E o que nos representaria dentro de um tribunal de justiça? Eu posso dizer que o que me representaria era uma quartinha, que é onde nós guardamos os nossos segredos, que a maioria de vocês nem pode saber, não deve saber o que é. Uma quartinha é um pote de barro, aonde representa o nosso ori, a nossa cabeça, que aqui é a morada dos nossos ancestrais, dos nossos orixás. Então, o que nos representaria seria esse instrumento, que talvez não representaria o ortodoxo, talvez não representaria outras religiões. Então, nós de matriz africana temos o entendimento que o Brasil não é laico. Como eu posso dizer que eu sou de um país laico se o meu terreiro é agredido, se o meu terreiro é queimado, se, como vocês ouviram, eu faço parte do Conselho Estadual de Segurança, do CONSEP. Eu sou um membro do GT de matriz africana dentro daquele conselho, justamente porque, e eu pergunto a vocês, alunos, quem sabe, depois pode me responder, quem sabe que em 2016, 2017 e 2018 foram assassinados dentro dos seus terreiros 10 pais de santo aqui no Pará, na região metropolitana e Castanhal. Então, a maioria desses sacerdotes foram assassinados no momento que estavam executando, fazendo as suas ações espirituais dentro do seu terreiro. E elas foram assassinadas. E foram assassinatos brutais. Um dos sacerdotes foi assassinado com 24 facadas e mais 8 tiros, 10 tiros. Então, quando a gente observa um crime desse, nós vamos perceber que não é um crime banal. É um crime de ódio, é um crime religioso. É um crime que é cometido por ódio da religião que aquele outro exerce. Como eu posso dizer que eu moro num país laico, se os meus filhos vão para a escola vestidos assim e são colocados na última cadeira, ou não têm oportunidade de ir para a escola, porque quando nós fazemos nossa obrigação, nós ficamos vestidos até 21 dias ou até 3 meses, dessa forma como eu estou com as nossas vestes, que é o que representa a purificação, não a purificação da limpeza, mas a ligação mais profunda com o nosso orixá. E aí, quando eu vou para a escola, meu filho é maltratado, eu sou maltratada, eu sofro por isso. Então, quando eu vou para o meu trabalho e eu vou vestida dessa forma, as pessoas me olham, ou as pessoas dizem assim, você está muito linda. Não, eu não estou muito linda, eu não estou vestida para estar muito linda. Isso aqui se refere à minha ancestralidade. Eu estou mostrando que eu pertenço a uma religião. Porque quando você vê um padre, uma freira, você não vai dizer para a freira, nossa, freira, você está muito linda vestida desse jeito. Porque é natural uma freira estar vestida daquela forma e ninguém observar que ela está muito linda. E quando eu estou vestida da forma que representa a minha religião, eu estou muito linda. Sabe? Então, são essas coisas pequenas, mas que precisamos observar dentro da nossa sociedade. E eu volto a dizer, nós fomos criados, nós somos criados e nós somos feitos e preparados pela sociedade para enxergar somente um Cristo de braços abertos. E muitas vezes esse Cristo nem tem mãe, porque algumas religiões assimilam a ideia de Jesus Cristo, mas colocam um Jesus sem mãe. Para nós, de matriz africana, Jesus Cristo é um grande militante. Por exemplo, né, mãe Jússi, eu tenho uma admiração muito grande, eu sigo alguns conselhos de Cristo, quando ele estava aqui no mundo, ele deu, ele fez as suas ações, porque elas são muito importantes para nós, como militantes, como pessoas envolvidas com a causa da vida e da liberdade, de expressar o seu pensamento. Se nós formos olhar, o que Jesus nos ensinou foi isso, a liberdade de expressar o seu pensamento, a sua crença, da melhor forma possível. Ora, uma pessoa que sai do convívio familiar
que sai do convívio da comunidade e vai se encontrar na montanha, vai se encontrar na floresta para poder fazer a sua ligação com o seu ancestral maior, que no caso é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo uno. Então, Jesus vai se encontrar com aquela energia ancestral dele. Nós também fazemos isso, nos recolhemos na nossa tradição ancestral, nós nos recolhemos para nos encontrar com os nossos ancestrais. Então, dentro da nossa cultura, que eu pratico a religião candomblé queto, a nossa cultura iorubana, os nossos ancestrais que nós cultuamos, Oxóssi, Iansã, Xangô, eles vêm de uma tradição de Yorubá, do Yorubá. Então, nós falamos em Yorubá, nós vivemos uma outra tradição dentro do Brasil. E isso, para nós, é muito importante que fosse mantida, que fosse resguardada e preservada, com muito cuidado, como a doutora leu, uma juíza leu. Ora, no mês de março agora, dia 20 de março, foi assassinado um sacerdote aqui em Belém, com 3 tiros. Estava na rua e acabou sendo assassinado por um carro prata, e ainda está sob investigação. 3 dias depois, o meu babalorixá, que chama Edson Catendê, Babá Edson Catendê, estava numa função de candomblé na Cidade Nova, é centro da cidade, é região metropolitana. E aí, numa das ações do nosso culto, um vizinho veio com um terçado. Talvez vocês possam ter visto, porque repercutiu, inclusive na TV, esse caso. Então, a nossa família foi atacada, foi quase agredida fisicamente com um terçado. Bem, não chegou, graças ao Olorum, ser atingido ninguém, nenhuma das nossas pessoas, com aquele terçado, mas psicologicamente nós ficamos afetados. Nós sofremos. Haviam crianças lá. Aquelas crianças vão ficar traumatizadas para o resto da vida delas. Elas vão contar essa história como uma passagem de horror dentro da vida delas. E por que essas crianças são atacadas? Por que elas vão levar isso na cabeça delas? Se elas moram num país laico? Se elas vivem num país que se diz laico? Como elas vão enfrentar isso mais tarde? Como as famílias que perderam os seus entes queridos, como aqueles filhos dos sacerdotes que foram assassinados, como eles vão encarar essa sociedade? As pessoas ficam trancadas em casa. Por muito tempo nós ficamos trancados. Eu moro aqui em Cotijuba e não foi à toa que eu vim para cá. Meu terreiro ficava em Quaraci e nós começamos a ser ameaçados. Começaram a nos ameaçar, que foi uma onda de ameaça no Brasil inteiro, desde o Rio de Janeiro, vários terreiros sendo queimados, sendo quebradas as coisas mais que nós temos de maior cuidado, que são os nossos rituais, o nosso altar. Então, quando um terreiro é agredido, vários terreiros, todos nós sofremos. É assim como nós dizemos, quando um de nós tomba, todos nós caímos. Quando um jovem é assassinado, todas as mães sofrem. Então, é essa a nossa missão, essa é a nossa religião. Eu costumo dizer que nós somos a religião do amor. Nós propagamos o amor e a paz. Esse amor que está escrito no papel, que está colocado nas canções, porque nós nos ocupamos em cuidar do outro. Quando as pessoas chegam no terreiro, a nossa ocupação, a nossa preocupação maior é cuidar, é amar aquela pessoa. Olha, nós temos aqui muitos filhos transexuais, nós temos muitas pessoas homossexuais, transexuais, e que a maioria das histórias assim, eu fui abandonado, fui expulso de casa, fui jogado fora, e o nosso papel é acolher. Então, o papel do terreiro, da religião de matriz africana, é esse acolhimento daquelas pessoas que a sociedade joga fora. Então, a gente acolhe, cuida, dá banho e recebe em casa mesmo, como filho. Por isso que nós somos mães de santo, pais de santo. Nós não somos só a mãe do espírito, nós somos a mãe daquele corpo, daquela pessoa que foi renegada pela sociedade, pelo não conhecimento da sociedade
talvez para não conhecimento daquela energia ou da sua vontade de seguir a ancestralidade que existe dentro de si, e também a questão sexual, que é muito forte. Não é? Então, é essa a nossa missão, a nossa vida. Se eu já passei do meu horário, vá me dizendo. Não, não passou não. Eu agradeço muito a fala da senhora, muito, muito interessante. Eu já fiquei com vontade, interessada em ler mais, em conhecer o espaço de vivência, de religiosidade da senhora. Eu queria, assim, falar algumas coisas, e a senhora já vai desculpando minha ignorância, e falo assim, estou falando no intuito de perguntar mesmo, e de interesse em aprender, porque eu acho que pode ser interessante, né, para as pessoas que estão conosco essa tarde. A gente tem, assim, no nosso sistema jurídico, com exceção de algumas iniciativas, né, de justiça restaurativa, de círculo de paz, algumas coisas assim, mas o nosso costume, assim, como, aliás, não só no Brasil, mas as sociedades ocidentais, né, que a gente é herdeira, o nosso costume é quando uma pessoa dá errado, a gente excluir essa pessoa do nosso convívio, né? Deixá-la, afastá-la, deixar o mais longe possível. E é claro que isso tem toda uma influência na nossa formação cultural, na nossa tradição, costume, no que é que a gente herdou. E pelo que eu estou entendendo, assim, da fala da senhora, na religiosidade da senhora, que não é só um jeito de expressar, né, como a gente tem aqui o nosso momento de um diálogo com Deus, né, de uma conversa com Deus, mas é uma forma de viver todos os dias, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, não é só um momento de culto, é como se todo o seu cotidiano fosse uma vivência pautada nesses princípios que a senhora está falando para a gente, né? Então, o que eu queria perguntar para a senhora? Quando acontece algum conflito, né, na comunidade da senhora, como que faz assim igual o nosso sistema jurídico e põe a pessoa para lá, ou tem outra forma de tratamento, de resolver o problema? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, se a senhora tiver alguma dúvida, eu esclareço. Não consegui entender muito a pergunta. Quando acontece... É assim, que eu estou dizendo para a senhora que na nossa tradição ocidental, né, a gente, quando uma pessoa dá algum problema, a gente quer se livrar da pessoa, né? E pelo que a senhora disse, o espaço da senhora é um espaço de muito acolhimento, né? A senhora diz de acolhimento de pessoas que foram rejeitadas, né? Eu achei muito bonito isso. E eu queria perguntar para a senhora, no caso, como eu estou dizendo, a gente geralmente quando tem um conflito, né, no nosso direito, na nossa escolha jurídica, é afastar a pessoa, e no caso da cultura que a senhora vivencia, da religiosidade que a senhora vivencia, tenta resolver esses conflitos com acolhimento também? Como que é? Tá, assim, as nossas sociedades, né, nossos terreiros, nós acolhemos, como você falou, parece que a gente vive todos os momentos do axé. Nós vivemos, pelo menos nós tentamos viver a nossa religiosidade todos os momentos, todos os dias. Então, se alguém errou, se alguém está com um problema seríssimo, se esse problema for psicológico, nós vamos conversar, nós vamos dar um banho de axé, nós vamos fazer um ebó. Depois eu posso explicar também tudo que é isso. Mas, geralmente, assim, a nossa tradição não pode jogar fora aquela pessoa, entendeu? Nós não podemos banir
as pessoas porque elas têm um pensamento diferente ou porque elas erraram, muito pelo contrário. Quando o nosso entendimento assim, a pessoa errou, ela errou muito grave, mas ela é criança dentro do axé. Então, nós vamos escutar, nós vamos conversar com os mais velhos, entender de que forma ajudar aquela pessoa, de que forma entender o que está se passando na vida dela, se é uma ligação de energia ou se é uma coisa de caráter. Eu falo que o axé não transforma o caráter da pessoa. Ele melhora, ele faz você entender, sabe? Mas tem coisas de caráter que são daquele ser humano que banho nenhum vai mudar. O que vai mudar? A conversa, a conduta que ele está vendo aqui dentro no nosso meio, a nossa conduta, a nossa forma de amparar, de cuidar, vai fazer com que a pessoa enxergue de uma outra forma. Então, nós não temos tradição de banir as pessoas do nosso meio, de jogar fora. Muito pelo contrário, nós acolhemos o que a sociedade joga fora. É o nosso maior dever, o nosso maior objetivo. Volto a falar de Jesus Cristo. No altar da Umbanda, tem o Jesus Cristo que nós chamamos de Oxalá. E aquela representação, que ele está com os braços abertos, ele justamente está ali esperando essas pessoas para serem acolhidas. Então, nosso papel de Ialorixá, de Babalorixá, é estar sempre com os braços abertos para acolher aquelas pessoas que são renegadas, volto a usar essa palavra, da sociedade. Nós temos um embate muito grande no CONCEP, que é justamente a questão, vou falar das pessoas do erro, né? Do erro visto juridicamente, do ponto de vista juridicamente, que estão encarcerados. Ora, as igrejas católicas, evangélicas, elas entram lá com facilidade para ir resgatar os seus filhos, para ir buscar, para fazer o culto. Mas nós, povos tradicionais de matriz africana, não conseguimos fazer um candomblé dentro de uma penitenciária. Você nunca ouviu nós fazermos uma gira de umbanda dentro de uma penitenciária. Será que não tem nem um filho no nosso lar? Será que os nossos filhos, nós temos que abandoná-los porque a gente passa por todo um processo de dificuldade de chegar até esse espaço? E também, quando uma pessoa chega no sistema penitenciário, um egresso, ou quando ele chega mesmo no sistema penitenciário, ele é obrigado a ouvir os cultos evangélicos ou católicos, cultos cristãos, para ele poder diminuir a pena dele, para ele poder se envolver na escola, para ele poder estar envolvido e integrado em outros espaços. Então, é obrigado. Eu falo isso porque é de conhecimento que a gente vive isso dentro do CONCEP e nós embatemos muito com isso. Mas quando eu digo para o secretário de segurança, eu quero ir fazer um candomblé dentro do lado do presídio. Não, mas porque é difícil, sabe por quê? Vai colocar em risco a sua vida. E mesmo assim é verdade, vai colocar em risco. Porque os pastores que estão lá, eles dizem que aquele presidiário está lá porque o demônio, que eles chamam tranca-rua, Zé Pelintra, Exu Caveira, que são as energias que nós cultuamos no terreiro, na Umbanda, especificamente, você está preso porque você cultuou Zé Pelintra, o tranca-rua, o Exu Caveira, ele mandou você matar, roubar e tá. Mas ele não diz que a culpa é da sociedade. Ele coloca a culpa nas minhas energias, nas energias que nós carregamos, sabe? Então é perigoso aí fazer um candomblé dentro do presídio, porque é arriscado aquelas pessoas me matarem lá, me lincharem, porque eu sou a representatividade da causa suposta de eles estarem lá. Então, nós temos esse impasse, nós temos vários filhos de Umbanda, de Candomblé, que estão aprisionados também, estão impossibilitados da liberdade deles, por algum motivo que eles fizeram. Mesmo assim, eles são nossos filhos. Nós queríamos que eles estivessem aqui no nosso leito, aqui no nosso meio, no nosso leito, que eu digo, nos nossos braços. Então, é isso que nós temos de entendimento da sociedade.
tudo para nós, povos tradicionais de matriz africana, tudo para nós, os Fótimas, é mais difícil de ser entendido, de ser trabalhado, de viver realmente essa sociedade, de viver um Estado dito laico. Então, é isso. E volto a dizer, nós não jogamos fora os nossos filhos, nós sempre vamos amparar. Muito obrigada, eu achei bem interessante que, na verdade, é uma religião extremamente tolerante, acolhedora, né? E, em contrapartida, é uma das mais discriminadas, né? De uma certa forma, a senhora já tocou em alguns pontos que estão na nossa resolução, né, que foram estabelecidos como uma política nacional dentro do Poder Judiciário, como forma de combater a intolerância, né? Essa resolução, então, ela tem alguns princípios, mas a senhora já abordou, mas mesmo assim eu vou pedir ler para a senhora os princípios, né? Ler para todos e todas, e pedir para a senhora comentar. O princípio número 1 dessa resolução é o reconhecimento e a promoção da diversidade e da liberdade religiosa. Então, a senhora acabou de me falar, né, de uma prática institucional, que é no caso dos presídios, né, da impossibilidade de que as religiões de matriz africana realizem o atendimento dentro dos presídios, né, não consigam fazer esse atendimento. E, apesar de ser um direito, né, está assegurado na Constituição, assegurado nas regras dos cuidados da pessoa presa, da ONU, eu não me lembro o ano, né, dessas normas, mas é um tratado internacional que o Brasil também assinou, né, se comprometeu a cumprir, que é justamente de assegurar o direito ao atendimento por qualquer representante da religião que a pessoa se filie, né? A senhora deu esse exemplo, então, eu achei muito interessante, e queria saber se a senhora tem alguns outros exemplos, ou se a senhora quer comentar sobre esse princípio, né? Que são de práticas das nossas instituições que impedem ou dificultam o reconhecimento da diversidade e da liberdade religiosa. Sim, são em vários pontos, né? Tanto, como eu disse, na questão do sistema penitenciário, mas se você for olhar para a área da saúde também, e eu posso falar em todas as áreas, como eu falei, a questão da educação. A minha filha de 6 anos, que é a minha filha de santo, para ir para a escola vestida com o ojá, quando ela está de obrigação, eu preciso ir lá explicar, e como é, para ter o cuidado. Mas se a criança levar uma Bíblia para a escola, o pai e a mãe não precisam ir lá dizer que ela vai levar a Bíblia, porque é natural. Se a minha filha for com a conta dela, a Bruna Cabral está aqui, vem cá, olha o exemplo. Se ela for assim, essa aqui é a Bruna, não sei se dá para vocês verem. Oi, Bruna. Cadê a Bruna? Oi, e a Bruna fala, oi, doutora. A Bruna anda com esse fio de contas. Tá. Se a Bruna for para a escola dela com fio de contas, o coleguinha vai perguntar por que ela está usando. Mas se o coleguinha dela for de Bíblia, ela não vai perguntar por quê. Então, essas coisas acontecem cotidianamente. Nós temos a prática do banho de ebó. O ebó é um cuidado com o corpo, com o espírito, uma troca de energias. Ora, eu estou no hospital internada doente. O meu babalorixá precisa ir lá no hospital porque eu preciso de um ebó. Naquele momento, o ebó de saúde vai salvar minha vida, porque essa é a minha crença. Eu acredito que o medicamento que o médico está injetando em mim, está me colocando, aqueles procedimentos todos vão ser eficazes, mas aquele procedimento vai ser mais eficaz se o meu babalorixá entrar no hospital e me passar um ebó. Porém, não pode. A gente não tem a liberdade
de levar um ebó para passar no filho. A gente tem que fazer escondido. Nós fazemos porque nós somos ousados. E a gente diz que nada nos impede quando a gente está falando de axé. Então, nós somos ousados de montar todo um sistema, todo um esquema, de entrar com uma sacola escondido, porque os elementos vão lá, e os nossos elementos é o quê? Farinha, bolo de farinha, é um acaçá, que é um bolo de milho, é um milho branco cozido, é um pedaço de pano branco. Então, são vários elementos que eu preciso chegar até aquela pessoa enferma dentro do hospital. Mas eu não posso, é proibido. Mas por que proibido eu usar os meus elementos de cura, se não é proibido para um pastor, para um padre, usar o elemento de cura dele, que é a Bíblia? Que o pastor entra com a Bíblia dele e vai lá e faz a sua oração, a sua cura, da forma que é a crença dele. O padre vai com a sua água benta, o grupo de saúde da igreja, que tem o nome, a pastoral da saúde, vai lá fazer a visita dos enfermos, eles levam água benta, eles levam a Bíblia, eles oram. E por que eles têm essa liberdade e nós, povos tradicionais de matriz africana, não temos? Então, essa questão do reconhecimento, a promoção da diversidade, a liberdade religiosa, ela precisa existir, porque não existe. É uma quimera no Brasil dizer que você tem liberdade, porque nós não temos. Nós não temos. Se eu sento dentro de um ônibus vestida desse jeito, a última cadeira que vai ser ocupada é a do meu lado. Porque as pessoas vão ficar em pé, elas vão sentar em todas as outras cadeiras, mas elas não vão sentar ao lado de uma bruxa macumbeira, de uma mulher do diabo. E se sentar, muitas vezes eu estou arriscando que se sente um evangélico, pegue um panfleto daqueles e me dê. E eu não vou receber, ele vai dizer que eu estou com o diabo. Entendeu? É essa a realidade da liberdade que nós temos. Eu entendi. Eu estou achando tão interessante, Mãe Júcia, porque a senhora estava falando, eu estava fazendo algumas anotações aqui e estava pensando justamente na água benta, em outras expressões religiosas, né, outras formas de tratamento de doença, e a senhora falou exatamente o que é que eu estava escrevendo aqui. Porque, do ponto de vista do direito, não poderia jamais fazer nenhuma diferença, né? Não poderia ter esse tratamento que no caso, ele ultrapassa o preconceito, né? Quando veda o acesso às instituições, ele já está ultrapassando a esfera do preconceito e ingressando na esfera da discriminação, né? Porque a liberdade de crença, ela significa que eu possa acreditar naquilo que eu quiser, inclusive não acreditar também, né? Eu tenho que ter essa liberdade de escolha para crer, para não crer e escolher o que é que eu vou crer também, o que é que eu quero acreditar. Então, do ponto de vista do direito, a gente não tem que questionar, né? Não deveria, pelo menos, estou entendendo assim perfeitamente o que é que a senhora está falando, que tem uma coisa que é a norma, outra coisa é a prática, né? Mas do ponto de vista do direito, não poderia fazer qualquer diferença, né? A gente não tem que pesquisar lá no que é que a pessoa ela está acreditando, né? Falar, não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, né? E acho assim, olha, muito interessante o que a senhora falou, porque eu acho que a senhora dá uma dimensão importantíssima para a gente pensar sobre a laicidade, né? Porque a gente ser laico com as práticas que são hegemônicas está fácil demais, né? Isso aí é tranquilo. O difícil é realmente assegurar as práticas que são contra-hegemônicas, né? Porque é assim que a gente assegura a diversidade. Eu reuni aqui, mas o princípio número 2 e o princípio número 3, que eu estou usando aqui da nossa resolução, que eu estou usando assim como norte, né? Eu reuni os dois porque eu achei os dois parecidos, acho que eles se complementam, né? Eu vou ler aqui então, que também os nossos ouvintes, né, já vão saber do que se trata.
O princípio 2, ele diz assim, o que é que deve ser feito, né? Proposição de iniciativas, ações e políticas de enfrentamento à intolerância por motivo de crença ou convicção. E o princípio 3, ele é o seguinte: o estabelecimento de estratégias de respeito à diversidade e à liberdade religiosa, bem como do direito de não ter religião. Então, aí, a pergunta diante desses dois princípios aqui é se a senhora tem sugestão, né? Eu sei que a senhora tem uma grande experiência, né, no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará. A gente percebe que a senhora é muito, muito atuante, né? E eu queria saber se a senhora tem sugestões através das quais a gente poderia dar cumprimento a esses princípios, né, de promoção da diversidade, da liberdade religiosa, né? E, assim, como a senhora já tocou também, né, eu acho que esses dois princípios, eles estão muito relacionados ao preconceito, né? Como a senhora bem definiu, as ideias pré-concebidas sobre o outro. Eu achei perfeito o exemplo que a senhora deu do ônibus, né? Porque quando tem essas práticas, né, esses comportamentos disseminados, a gente fala de preconceito, né? Quando tem uma exclusão, né, uma vedação, que é uma instituição que está praticando, então é aí que a gente fala de discriminação. Então, assim, esses dois princípios eu acho que eles se enquadram no que a gente pode denominar de preconceito. E eu queria saber se a senhora tem, então, algumas sugestões, algumas observações sobre eles. Sim. Eu penso assim, quando a gente fala de preconceito, de discriminação, e nós hoje estamos vivendo um momento muito difícil no país, porque o slogan do governo federal é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, uma coisa assim, né? E aí entende-se que é o Deus cristão. Então, houve uma avalanche de casos nesses últimos 3 anos, 2 anos e meio para 3, uma avalanche de casos de ataque a terreiros. E como se fosse induzido. Nós temos um entendimento assim que é induzido, sabe? Propositalmente. Pega esse povo que a gente chama de xenofobia, extermínio da população negra, extermínio da juventude negra. Então, nós temos esse entendimento na nossa vivência que, por o Estado não ser laico, por o país não ser laico, é como se nós estivéssemos perdendo o direito. É como não, nós estamos perdendo o direito ao nosso território, o direito ao culto, realmente ao culto da nossa ancestralidade, cultuar o que é nosso, cultuar o que nos pertence. Olha, quando a gente fala institucionalmente, todos os casos, e nós temos assim uma pilha de registros, tanto no Ministério Público, quanto na delegacia, tem uma delegacia em Belém, que ela é estadual, especializada em crimes discriminatórios. Ora, se tem uma delegacia especializada em crimes discriminatórios, porque os casos de crimes discriminatórios são muito grandes. Mas a gente faz a ocorrência, foi agredida, meu pai foi agredido, nós fazemos a ocorrência, aí dali da delegacia, nós saímos da delegacia, vamos para a defensoria, e aí para na defensoria pública. Não vai adiante, não passa dali. Não há um julgamento. E são mais de 150 casos, 200 casos registrados só aqui na região metropolitana. Nós apanhamos da polícia, da Rotan e da Guarda Municipal, na Praça da República, na véspera do Sírio, 2019, 2018 ou 2019. Nós pegamos spray de pimenta, babalorixá, ialorixá, todos nós que estávamos lá. E aí a gente fez a ocorrência, foi para o Ministério Público, levou, aí vocês têm que trazer a prova. Gente, nós temos um vídeo que diz que a polícia nos bateu.
Nós temos um vídeo que diz que o vizinho entrou na casa e ameaçou. Nós temos um vídeo que o cara entrou e matou um pai de santo. Está tudo registrado. Por que eu tenho ainda que levar provas? Sabe? E por que não passa do Ministério Público? Por que não há um julgamento? Por que nós temos que dizer para os órgãos de segurança pública que aqueles assassinatos não foram assassinatos banais, não foram brigas porque o pai de santo que foi assassinado ele era homossexual. Então, não foi um crime passional, mas a investigação parou ali. É um crime passional. Como acontecem 8 crimes passionais em um ano? E esses crimes passionais são brutais. Quando alguém tira a vara que é imposta aqui no meu terreiro e enfia no ânus do babalorixá. Como isso pode ser uma briga passional? Isso é um crime de ódio, sabe? E é isso que aconteceu. Alguém pegou a bandeira daqui, que é nosso mastro, e colocou no ânus da pessoa. Como isso pode... A senhora pode me explicar, juíza? Como isso pode ser um crime passional? Como isso pode ser dito pelas polícias, pelo sistema de segurança pública, que é um crime passional? Então, o nosso papel é estar dentro do Conselho de Segurança, ou dentro, em todos os órgãos, na verdade. Para nós, o importante seríamos estar em todos os órgãos, tivesse um conselho de povos tradicionais de matrizes africanas para dizer, sabe, a importância de troca de saberes. Porque falo sempre isso, a universidade, o sistema educacional brasileiro, ele só para que os portugueses foram na África e trouxeram os escravos para cá. O meu povo não era escravo. Os meus ancestrais não eram escravos. Eles foram escravizados aqui nessa terra. Então, o sistema educacional, ele para nisso. Você não se aprofunda. Se você for buscar, estudar a história real do povo africano que foi trazido para cá, não tem. Só diz isso. Os portugueses foram lá e trouxeram, como se eles tivessem feito um convite, e aí trouxeram os escravos para cá. Só que o meu povo não era escravo. Mas o meu povo continua sendo subjugado, submetido a essa escravidão perpétua que o Brasil impõe. Esse país foi e é construído pelas mãos negras. A maioria da população brasileira é negra. Aí alguém justifica para mim assim, por isso que morre mais gente negra, porque a maioria da população é negra. Não, porque existe um sistema de exterminar a população negra e a população de povos tradicionais de matriz africana, numa tentativa incansável de apagar a nossa memória, de apagar a nossa história. Então, é muito difícil para nós, e nós vamos morrer nesse fronte e nessa luta sempre, de buscar melhorias e se colocar como parceiro das entidades, das organizações, sabe? Para que a gente possa tentar mudar. Eu quero dizer que nós temos hoje, dentro do Conselho de Segurança do Estado, um plano estadual de políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana. Eu aconselho vocês que estão nos ouvindo a se inteirar desse plano estadual, porque ele é muito abrangente e ele foi trabalhado arduamente pela professora Zélia Amador de Deus, pelo Babá Edson Catendê, por mim, pelo capitão Alame, que é o secretário de Segurança, e vários outros coronéis e várias outras militâncias de povos tradicionais de matrizes africanas, no intuito de que 2021 a 2024 o Estado possa implementar, de fato, essas leis que assegurem a manutenção do nosso povo. Tá? Muito obrigada. É importantíssimo a senhora falar do plano, eu não conhecia. Acho que a gente poderia, até aqui, pela escola, talvez fazer um encaminhamento
oficial ao CNJ. Achei muito boa a ideia que a senhora deu sobre esses conselhos em órgãos públicos, né? Muitas vezes, assim, na minha experiência como juíza, eu percebo que tem algumas questões no processo mesmo, né? Tem algumas causas que o direito ele não é suficiente para te dar um bom entendimento daquilo que a gente está tratando, né? Principalmente quando envolve povos tradicionais, né? Aqui no estado do Pará, nós temos mais de 100 comarcas do nosso Tribunal de Justiça, né? Todo mundo, todos os juízes e juízes que já passaram pelo interior, ali no Baixo Amazonas, né? Calha Norte, certamente já lidaram com povos indígenas, com ribeirinhos, com quilombolas, né? E assim, além de ser uma coisa muito importante, essa sugestão da senhora para a lida, né, na questão religiosa, eu acho que poderia nos dar um aparato também muito, muito benéfico, muito útil para esse tratamento das populações tradicionais, como a senhora fala, que aqui no Pará tem bastante, né? E acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente entende, né? Melhor serão as soluções que vão surgir para a gente resolver os problemas. Eu vou falar então o quarto princípio da resolução, vou ler, né? O princípio 4, ele fala a adoção de medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional, adotando medidas de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre os seus membros, servidores, colaboradores e público externo, sem comprometimento da prestação jurisdicional e rotinas administrativas. Eu acho que a senhora já falou assim bastante de vários setores, né? Mas essa pergunta aqui, esse princípio aqui, ele é mais voltado para a nossa atuação no Poder Judiciário. Eu achei assim, esse webinário uma iniciativa muito interessante, a própria resolução, essa resolução do CNJ, eu acho muito importante também, acho significativa, né? Saiu uma resolução, se não me engano, ela foi publicada, foi ontem, 453, o CNJ também, que trata sobre atendimento dos povos indígenas, né? E eu queria saber da senhora, então, por último, né, se a senhora tem alguma sugestão, fora essas que a senhora já tão bem, tão ricamente nos fez, para a nossa atuação no judiciário, uma forma de contemplar, né, essa proposta do CNJ de eliminação da discriminação. Sim. Eu escrevi até algumas propostas aqui, sabe, que já são propostas que nós já estamos elaborando dentro do plano estadual, e a nossa intenção é que o Pará seja o primeiro estado a efetivar um plano para povos tradicionais de matrizes africanas, que na verdade já está efetivado, já existe esse plano, e nós vamos lançá-lo nacionalmente muito em breve, e ele também vai ser lido na ONU. Eu coloquei dentre as propostas, né, aqui, incentivar e implementar programas de capacitação institucionais com os POTMAs, porque nós temos dentro do nosso grupo de POTMAs, os nossos grupos, que são vários segmentos, nós temos muitos professores, doutores, muitos acadêmicos que têm a vivência do axé e que podem passar para essas instituições. Implantar programas de capacitação de agentes de justiça em parceria com os POTMAs. Como esses agentes de justiça vão lidar com os povos tradicionais de matrizes africanas se eles não nos conhecem? E como eles passam a nos conhecer? Tendo essa vivência, como esse webinário, tendo formações. Eu não falo nem capacitação, porque capacitação todo mundo é capacitado a entender, basta abrir e ter vontade de fazer. Mas eu penso que os órgãos, as organizações, elas precisam abrir.
até para fazer florar dentro do próprio grupo, daquele trabalho ali que você está. Às vezes você é uma pessoa de axé e você tem vergonha de dizer que você é, porque a instituição não permite. Então, é importante essa formação, o jeito de falar, de entender, de agir, de receber o outro, como a senhora vai tratar na hora do julgamento uma mãe de santo, uma Ialorixá, ela está tendo um julgamento, uma Ialorixá e um vizinho. Então, como o juiz, a juíza vai enxergar essa relação, que não é uma briga de vizinho, porque a gente vai fazer uma ocorrência, não é briga de vizinho, volte para lá para a delegacia normal, porque é uma briga de vizinho. Então, isso, quando chega no tribunal, como é que o juiz, a juíza vai lidar com essa situação? Eu penso que precisa estar formado para saber como a senhora fez. Achei muito, muito interessante isso, a senhora tirar um momento para ouvir. Mãe Júcia, como é que comunica, como é que fala, como é que diz? Isso é troca, isso é respeito. Como é que eu posso lhe chamar? Como é que se diz essa palavra em Iorubá? Como eu lhe falei, nós fomos negados, o nosso cérebro não consegue falar a língua mater. A nossa língua é iorubana. Nós falamos, nosso povo fala africano. Nós não viemos de Portugal, nós viemos de África. O meu ancestral veio de África. Então, a minha língua matriz, ela é africana. Mas nós precisamos ter essa troca, esse entendimento, essa formação ou reformulação de pensamento. A outra ideia que eu coloquei aqui, estabelecer planos, projetos e programas que permitam potencializar a atuação do CNJ por meio de parcerias com outras pastas do Estado, poderes e entes federais, setor privado e POTMAS. Então, a importância dessa troca de experiências, de saberes e de se abrir mesmo para entender. Nós, assim como os indígenas falamos, nada de nós sem nós. Como você pode nos entender se nem nos livros nós estamos? Como você pode aprender de nós se você não se senta à mesa para nos ouvir? Como você pode falar de lei para um povo específico, que são os povos tradicionais de matrizes africanas, se você nunca veio no terreiro se sentar para nos ouvir? Se a formação que você tem, ela é acadêmica, você só vai para a universidade, se senta e aprende o que está lá. Mas nós não estamos na academia, nós estamos do lado de cá, sabe? Então, acho que esse plano, esses projetos seriam importantes para nós. Fomentar estratégias integradas de proteção ambiental no âmbito das atribuições do CNJ. Por que eu falo ambiental? Nós vivemos do meio ambiente. Os povos tradicionais de matrizes africanas não fazem absolutamente nada se não tiver folha, se não tiver água, se não tiver vento. Então, essa questão que foi muito batida durante muito tempo, que até hoje é ponto de discussão, que são a oferenda dos animais para as nossas entidades. E aí a sociedade enxerga como crime ambiental. Mas para nós não, porque a nossa troca é a forma como nós alimentamos as nossas energias. Então, isso precisa ser estudado profundamente, precisa ser conversado profundamente, sabe? Para poder resistir, que nós não existimos, nós resistimos. Para nós isso é importante. Promover formação inicial e continuada para os servidores do CNJ em parceria com os POTMAS. Tá? Os POTMAS são povos tradicionais de matrizes africanas. Então, essas são algumas ideias nossas. Implementar e apoiar programas voltados à prevenção e redução da violência relacionada aos grupos vulneráveis nos diversos setores da sociedade. Por que eu falo de grupos vulneráveis? Porque nós não somos só povos tradicionais de matrizes africanas. Nós também somos LGBTQIA+, porque, como eu lhe falei no início, como eu disse,
A maioria das pessoas que estão no terreiro, uma grande parte é LGBTQIA+, que é uma das poucas religiões que abraça o LGBTQIA+. E também nós somos o povo negro, nós não somos a minoria. Mesmo que diga, eles fazem parte da minoria, não, nós somos a maioria da sociedade. Então, a lei ela tem que estar para nós, por nós e feita por nós. Infelizmente, eu sempre digo que nós, negros e negras, não estamos nos espaços de decisão, de justiça, de decisão política. Nós estamos à margem, porque nós não temos a oportunidade. Talvez de 10 anos para cá, houve um boom de negros na universidade, e isso é bom para nós. Mas me entristece quando eu ouço uma juíza dizer para mim assim, eu até sou negra, mas eu não entendo muito, porque a sociedade nos impede de aprender, de fazer essa troca. Não é a culpa da juíza ou do juiz negro não se enxergar como parte dessa ancestralidade. É mais fácil eu dizer que eu sou, o meu ancestral é português, é colonialista, do que coloniado. É muito mais fácil, porque eu vou apanhar menos, o chicote vai doer menos. Então, essas, minha querida, essas são as propostas que eu estou dizendo aqui, elas não são propostas minhas, elas são a proposta de um coletivo de pessoas que tem estudado muito, que tem se desdobrado. Eu não sou acadêmica, eu tenho só ensino médio, mas eu tenho estudado muito, trabalhado muito para que esse plano ele seja um plano nacional de combate à discriminação, de combate ao racismo religioso. Esse plano estadual de políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana, ele é um plano que nós temos um sonho que ele seja nacional. Hoje ele é estadual, mas que ele foi decretado pelo governador Helder Barbalho em dezembro de 2021. A festa linda para nós, mas ele precisa ser expandido. E eu espero que os órgãos, pedindo ao CNJ, a excelentíssima senhora, que possa levar para todas as comarcas desse estado esse plano, que possa fazer essa parceria, porque dentro do CONCEP, uma das coisas que a gente pede é que as secretarias do estado elas busquem esse plano e que elas levem para todos os lugares do estado, porque se a gente não trabalhar em parceria, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Obrigada, querida mãe Jússi. Estão devidamente anotadas as sugestões, eu agradeço bastante. As discussões assim, que têm ocorrido no CNJ, elas vão muito ao encontro disso que a senhora está nos dizendo, né? E eu acho que é bem isso que a senhora falou mesmo, somar esforços, porque o problema não é fácil, nem a luta muito menos, né? A luta é muito difícil. Eu gostaria de ler algumas mensagens aqui do nosso chat, né? A Ana Carolina Monteiro dos Santos de Alcântara comenta que essa discussão é uma temática muito pertinente para ser discutida no âmbito do poder público e parabeniza a iniciativa, né? O Pedro Felipe Silva Moura, ele começa a mensagem com uma saudação, agô. Boa tarde a todos e a todas. Mineiro de Uberlândia, assistindo de Rurópolis, no Pará, município que fica no trevo entre Santarém, Placas e Itaituba. É um grande prazer poder participar deste webinário com esses palestrantes que, pelo currículo, sabem muito bem do assunto, tema polêmico e que tenho bastante expectativas em aprender hoje. Boa palestra! A Ana Carolina Monteiro dos Santos de Alcântara, ela volta a falar de novo, né? Só no Brasil temos mais de 10 tipos de cartilhas e relatórios, inclusive elaborados pelo extinto Ministério dos Direitos Humanos, atual Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
que situam os adeptos de religiões e matrizes africanas como os religiosos que mais sofrem intolerância religiosa no Brasil, com 87% de relatos de danos psicológicos pelos denunciados. Olha, informação importantíssima da Ana Carolina, né, que ela fala para a gente aqui. Eu agradeço a Ana Carolina pela contribuição. Muito importante a informação que você nos traz. O Benedito Bentes Loboa, eu não sei se faltou alguma letra aqui, mas está Benedito Bentes Loboa. Ele diz o seguinte: a história da intolerância religiosa é de séculos, onde no Império Romano os católicos foram perseguidos. Já na Idade Média, os católicos perseguiram judeus e pagãos. No Brasil, os portugueses não aceitavam a religião dos índios e os catequizavam. Atualmente, no Brasil, existe um certo conflito entre religiões, não respeitam a religião do outro. Um ponto muito positivo e bonito de se ver é quando chega o Círio de Nazaré em Belém, que alguns evangélicos apoiam e os promesseiros acordam. Muito interessante também a contribuição do Benedito. Eu acho que ele fez um percurso assim, histórico de séculos aqui, um bom resumo. Por fim, o Pedro Felipe Silva Moura, ele está dizendo que acompanha a nossa escola judiciária do Estado do Pará já há algum tempo e parabeniza, né? Ele diz: vocês estão de parabéns pela forma inclusiva e democrática que estão conduzindo os eventos aqui na Escola Superior, aqui na nossa escola, né? Os temas são muito bem abordados. Eu faço minhas as palavras de todas as pessoas, né, que nos encaminharam os comentários. Eu acho uma iniciativa muito importante da escola e falta palavras para expressar a gratidão que tenho a senhora, mãe Jússi, por estar aqui hoje conosco, por nos ajudar a compreender melhor outras formas e outras vivências religiosas, né? Que, principalmente de compreender, né, o alcance do desrespeito, de analisar o que a gente acha tão importante e significativo, mas que a gente vê que não é bem assim, né? Que precisa ser efetivado, que é a laicidade. Todas essas contribuições da senhora, eu imagino que é exatamente o que é o propósito, o objetivo dessa resolução, que é nos aparatar, nos dar condições melhores, né? Para a gente combater todas as formas de discriminação. Eu agradeço muitíssimo a senhora e vou lhe passar a palavra para as considerações finais, caso a senhora queira usar a palavra. Que agradeço o convite, quero me colocar à disposição para qualquer momento. Eu acho que é uma troca de experiência muito grande. Nós, de matrizes africanas, nós estamos muito à questão da troca, porque nada para nós é de uma via só. E, como eu disse à senhora, estamos à disposição, a nossa casa, o nosso coletivo. E eu agradeço muito por esse chamado, a professora Zélia que indicou, as pessoas que indicaram. E é isso. Quero que Oxóssi, mesmo pelo dia de hoje, que Oiá, minha mãe, possa trazer ventos de paz, de sabedoria, de tranquilidade para todas nós e todos nós, e que as nossas mentes estejam abertas ao novo, à mudança e ao diferente. Quando os seres humanos entenderem que o diferente não pode dar medo, que o novo possa vir como sabedoria e como aprendizado, como eu sempre digo, você não comeu essa comida, experimente, porque você só vai saber se você não gostou, se você provar. É a mesma coisa as trocas das energias. Você só vai saber se é bom ou não se você viver. Você não pode ter um parâmetro
do que lhe disseram. Então, quando a sociedade entender a justa palavra que está na Bíblia, e de proclamar a palavra, aí você vai conhecer, porque você vai ter a oportunidade de ir conhecer, não só falar, mas ouvir. A nossa ancestralidade, a nossa religiosidade, ela é de ouvir, como eu disse no início. Ela é de troca. Eu só posso dizer depois que eu aprendi com os meus ancestrais, com os meus mais velhos. Um axé a todas nós, a todos nós. A bênção, se tiver alguém de bênção. Motumbá, se tiver alguém de Motumbá. É muito bom estar aqui com vocês. Axé, Saravá. Axé, mãe Jússia, muito obrigada. Eu passo a palavra para o cerimonial, eu não estou vendo o Cláudio aqui, eu não sei se ele quer fazer algum encerramento. Deixa eu ver aqui, que eu acho que só estamos nós. Então é isso, eu vou dar por encerrado então o nosso webinário. Agradeço a todas e a todas pela participação. Mais uma vez, um agradecimento muito especial à mãe Jússia e muita axé para todo mundo. Muito obrigada. Axé. Obrigada.